Vamos orar. Pai, obrigado, Pai. A Tua graça, Senhor Pai, tem guiado as nossas vidas. Nós sabemos, Senhor Deus, como é difícil educar filhos, Senhor Deus, numa sociedade cada vez mais, Senhor Deus, dominada pelo secularismo, que cada mãe, Senhor Pai, cheia de sabedoria vindo apenas da Tua palavra, possa realmente, Senhor Deus, ensinar os seus filhos, Senhor Pai, a valorizarem, Senhor Deus, a única coisa, Senhor Deus, digna de toda a devoção das nossas vidas. Que nenhum dos nossos filhos sejam criados, Senhor Deus, pensando, Senhor Deus, que a vida consiste em estudar para ganhar dinheiro, para ter uma boa vida. Que nós possamos inculcar, Senhor Pai, na mente dos nossos filhos, que eles devem viver para a Tua glória. Que todas as outras coisas, Senhor Pai, só são importantes se fazem, Senhor Pai, parte, Senhor Deus, da busca central das nossas vidas, estão subjugadas a isso. Que nós possamos, Senhor Pai, em nossos lares demonstrar uma alegria, um amor e um deleite tão grande em Ti, que os nossos filhos, Senhor Pai, ao olharem para suas mães, para os seus pais, possam, Senhor Pai, ver, Senhor Deus, um coração totalmente moldado pelas Tuas mãos, cheio da beleza do Teu Filho. E para isso nós precisamos da Tua palavra e necessitamos que Tu fale conosco nesta noite, com poder. Nós sabemos que a Tua palavra é inspirada, Senhor Deus, perfeita, nada falta nela, mas nós conhecemos as grandes limitações dos nossos corações, das nossas mentes. Mas o mesmo Espírito que inspirou a Tua palavra, Senhor Deus, agora habita em nós, para fazer esta palavra, Senhor Pai, cair num solo fértil, ó Deus, num solo pronto, Senhor Deus, para dar frutos para a Tua glória, ou seja, manifestar a beleza do Teu Filho. Então fale conosco, por amor a Cristo, em nome de Jesus. Amém. Em Romanos 1, 28, Paulo diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Nós, ao olharmos para o nosso mundo, há uma pergunta inevitável, né? O que há de errado com o nosso mundo? A grande tragédia, quando nós pensamos em tudo que o nosso mundo é, tanto individualmente, homem, mulher, crianças, adultos, jovens e velhos, ou uma sociedade inteira, é triste pessoas que dizem conhecer Cristo e conhecer a palavra de Deus, terem confusão em enxergar o que há de errado no mundo e terem uma visão profunda da alma humana como ela é de verdade, da sua própria vida, não é? E como enxergar aquelas coisas que fazem o homem ser o que ele é. Então não há nada mais fundamental e relevante, prático, do que entender a resposta à pergunta fundamental: o que há de errado conosco? Se você tem uma família, hoje Dia das Mães, se você tem filhos, e você cria filhos, você vai fazer essa pergunta: o que há de errado com o mundo? Por que nossos filhos têm que ser ensinados tudo que é bom e disciplinados, e nada que é mal precisa ser realmente ensinados? Se nós formos dirigir uma empresa, ou se você tiver um envolvimento com qualquer tipo de relação no mundo, para qualquer coisa que você faça nessa vida, você precisa ter uma ideia, né, uma teoria para gerir, uma teoria de trabalho, e essa resposta é fundamental: o que há de errado conosco? A igreja dos nossos dias bebe em todas as fontes seculares para tentar compreender, quando que a única que devia ter a resposta para o mundo inteiro é a igreja. É a palavra de Deus, se ela é realmente luz para os nossos pés, se ela ilumina o nosso caminho, então só um filho de Deus pode conhecer de fato o problema e a profundidade
dos problemas na alma humana, e se nós mesmos somos chamados a mortificar os pecados que foram cancelados na nossa vida na cruz, então nós perguntamos por que o egoísmo, por que a corrupção, por que a crueldade, por que o crime, por que a falta de paz, por que a falta de paz na sociedade, por que a falta de paz no homem, porque até os cristãos hoje inventaram um cristianismo que não dá paz. Por quê? Porque da injustiça, porque o que é de errado com o ser humano, que sempre é um projeto que se vê frustrado. Então a resposta bíblica e da Bíblia é antiga, mas ela é muito profunda. Muito profunda. O pecado no coração do homem é a fonte de todos os problemas. Então você vê, quando você tenta começar com o humanismo secular, você já começou fora, você já está no caminho errado, você não vai ter como saber qual é o problema humano, porque ele não começa aí. Ele começa exatamente negando o problema. Uma das razões pelas quais é tão amplamente rejeitado é porque mesmo cristãos têm uma visão muito superficial do pecado no coração do homem. E o problema do homem, ele é tão multifacetado. Então você vai ver a sociologia querendo explicar, a antropologia, a psicologia, mas não consegue. Porque as coisas são sempre muito mais complexas e difíceis do que a visão superficial que essas coisas no seu pensamento mais profundo conseguem ter. Você vai dizer que o homem é violento porque ele foi criado por alguém violento, e aí é óbvio que você vai ver gente que foi criada por pessoas que não são violentas serem violentas. Você vai dizer que são os males sociais, e a sociologia vai tentar explicar os males da sociedade, mas aí você vai ver pessoas de todas as matizes sociais com os mesmos problemas. O egoísmo vai estar lá, a guerra, todos os problemas estão em todas as matizes, não há explicações. Todos nós compreendemos, ou lembramos, quando a Bíblia fala sobre o que é pecado, e a gente diz, sim, sabemos, o pecado, a Bíblia fala a respeito disso, é nós quebrarmos a lei de Deus. Mas a Bíblia, ela sempre começa num ponto profundo e vai elevando a visão que nós temos do pecado, porque a ideia de que pecado é só quebrar a lei de Deus é enxergar apenas um aspecto, e na verdade esse é o último aspecto que nós devíamos ver, e o que está mais embaixo é o que eu quero olhar hoje aqui. É um texto tão pouco pregado. Eu mesmo, em 30 anos, só olhei para esse texto uma vez, de uma maneira mais breve, porque é um texto que nós vamos olhar muito estranho, muito estranho para nós. Então eu nunca vi pessoas pregando a respeito desse texto por causa disso, e eu mesmo olhei para ele uma única vez, mais brevemente, em Juízes 17, de 1 a 13, é apenas o começo da história, não dá para ler a história toda, então eu vou contando no meio do caminho. Diz assim: e havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o roubei. Então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém,
ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma imagem de fundição que ficaram na casa de Mica. E teve este homem, Mica, um santuário, e fez um éfode e terafins, e consagrou um dos seus filhos, como se fosse sacerdote, para que ele fosse sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? Ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com ele, com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve na casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor, ele fala Yahvé aqui, né? Me fará bem. Por isso que algumas versões estão em letra maiúscula. Porquanto tenho um levita por sacerdote. Então, uma das razões pelas quais eu, por exemplo, disse que nunca vi ninguém pregando esse texto, e eu mesmo olhei rapidamente para ele há um tempo atrás, é porque é uma história que parece não fazer nenhum sentido para nós. Até aqui, até esse momento, o livro de Juízes é incrível, é cheio de histórias interessantes e captura a nossa atenção no que Deus está fazendo. O livro de Juízes é a história de Israel, depois que Israel entrou em Canaã, depois que eles venceram os seus inimigos, se estabeleceram em cidades, e eles foram levados para lá por Moisés, e nós sabemos que eles entraram na terra com Josué, e eles vieram para Canaã. E o que temos no livro de Juízes, nos primeiros 16 capítulos, é a história de como esse povo nunca guardava o seu compromisso com Deus. É uma série de histórias fascinantes. Eles caíam em pecado, eles se misturavam com o povo pagão, e eles perdiam o compromisso com Deus, e Deus os disciplinava, deixando eles serem capturados pelos seus inimigos, e eles caíam nas mãos dos inimigos. Então sempre Deus levantava um juiz, que era um libertador. A palavra juiz para a gente sempre parece um magistrado que fica julgando. Não é isso que são os juízes na Bíblia. Os juízes, eles tiravam o povo, eles eram enviados de Deus como um libertador para tirar o povo do pecado e se voltarem para Deus, e também trazer uma libertação militar dos seus opressores militares, daqueles povos que viviam por perto. E sempre, então, a história do livro de Juízes, os 16 primeiros capítulos, é fascinante e dramática, né? Cheio de gente famosa como Gideão, como Débora, e talvez como o juiz mais famoso de todos, Sansão. Então nós vemos como Deus livra eles, e é emocionante ver a salvação de Deus chegando, e sempre apontando para um Salvador futuro, que realmente livraria o povo de Deus dos seus pecados. Eles são salvos, e você vê, essa é a história do livro de Juízes, toda ela interessante, em cada parte, até chegarmos aqui. Não é um período tão longo de anos assim. Nós sabemos que a última pessoa que dirigiu Israel assim, antes de Israel ter um rei, foi Samuel. Então, quando você chega no capítulo 17 ao 21, os 5 últimos capítulos de Juízes são totalmente diferentes, muito difíceis da gente compreender, e sinceramente houve momentos que eu já até pensei: por que isso está escrito na Bíblia? Não é? Por que essas histórias estão sendo contadas? Porque não há nenhum juiz aqui. Ou seja, é o livro de Juízes, mas não há nenhum juiz.
a história não se parece mais com nenhuma história que você vai lendo no livro de Juízes e não chega a nenhuma salvação, não chega a nenhum juiz, não chega a nenhuma salvação, não chega a nada. Deus dificilmente aparece em algum aspecto nas histórias que são contadas a partir do capítulo 17, e é intrigante, não é? Porque os dois incidentes que são contados, eu diria que mostra a banalidade que o ser humano se torna sob o pecado. Outro mostra até onde a banalidade leva à maldade. Nós lemos no início Paulo dizendo, porque eles não glorificaram Deus, Deus entregou eles às suas próprias paixões. Então no capítulo 16, 17, 18, nós temos essa história que eu li rapidamente, e depois no capítulo 19 ao 21 você tem uma outra história que é terrível. Você tem o banal e você tem o terrível. E isso fala sobre o primeiro aspecto da definição profunda do que o pecado é no coração do homem, porque o homem é como ele é. Então você vê essa história aqui, que título você daria a ela? Há sempre um problema em dar título às coisas, eu acho difícil, complicado. Por exemplo, algumas pessoas me perguntam por que eu boto determinado título num sermão no YouTube, é só porque vai botar lá, tem que botar um título, senão fica sem título. Mas quando eu preparo um sermão, não tem título, não penso em nenhum título. Eu medito na palavra de Deus e prego a respeito dela. Título é complicado, mas se eu tivesse que dar um título aqui, seria complicado mais ainda, porque não há nada interessante que te faça pensar num título, porque a história não é interessante, é um bando de pessoas triviais, fazendo coisas estúpidas, mas que de alguma maneira define muito bem como o ser humano no aspecto mais, na primeira camada do que o pecado faz. A gente poderia chamar o quê? Como não há nenhuma história interessante, a gente poderia chamar Mica, sua mãe, e o levita. E que você tem essas três pessoas, essa história. Como eu disse, não há juízes, não há salvador, Deus não aparece de alguma forma. Então, em primeiro lugar, você tem Mica traindo a sua mãe. Ele roubou a mãe tinha 1.000 e poucas moedas de prata, e o filho roubou a mãe. Hoje é o dia das mães, olha a história. O filho roubou a mãe dele, o Mica, só que ele roubou, ia gastar o dinheiro lá com alguma coisa, mas a mãe dele lançou umas maldições. A pessoa que pegou esse dinheiro, aí lançou lá umas maldições, e o Mica ouviu as maldições da mãe e ficou apavorado, pensando, ele devia achar que maldição de mãe pega, porque ele ficou desesperado com as maldições que a mãe lançou. E você vê, ele foi lá e falou: mãe, a senhora lançou aquelas maldições, e quem roubou o dinheiro fui eu fiquei com medo dessas maldições, eu vou devolver. Agora, esse Mica é meio ridículo, não é? Ele é desonesto, ele rouba a própria mãe, mas ele também é meio banal, ele acredita em maldição, não é? Então, ele é uma pessoa trivial naquilo que o ser humano é em si mesmo. Você não pode ser uma boa pessoa para roubar sua mãe, e você não pode ser também, eu diria, alguém assustador, se você tem medo de maldições que possam ser colocadas sobre você. Então, imagine o cara que roubou ficar assim: caramba, minha mãe mandou uma maldição, e agora essa maldição vai pegar em mim, eu vou devolver o dinheiro. Então ele vai e dá o dinheiro à sua mãe de volta. Conta a história, a mãe dele fica muito feliz, tão feliz e excitada com a devolução do dinheiro, que ela diz: eu vou devolver tudo a Deus, tudo, eu vou dar a Deus tudo isso. Mas na hora de dar, você vê que ela não deu, porque era 1.000 e poucas, e ela só pegou 200 moedas. Ela é meio Ananias e Safira, assim. E o jeito de agradecer a Deus foi mandar fazer uma imagem. Você vê, tudo é estranho nessa história. Não parece a história do povo de Deus que
entrou com Josué. Você pode pensar que essa história faz muito tempo, mas o sacerdote, o sumo sacerdote, nos dias dessa história, é o neto de Arão. Portanto, não faz muito tempo. Arão foi o sumo sacerdote, seu filho, e o seu neto agora não é séculos depois, não é um tempo assim, sabe? E ele faz esse ídolo, e ele constrói então um lugar de culto, e faz um éfode, e coloca lá as suas imagens. É uma completa contradição com tudo que a Bíblia diz, com tudo que a lei diz. Essas pessoas conheciam profundamente o Pentateuco, os 10 mandamentos, e estão fazendo tudo diferente. A Bíblia diz lá, você não deve fazer imagens, mas essa foi uma maneira de ela agradecer a Deus, fazer imagem. E Deus só podia ser adorado em Siló, não é? Onde estava a Arca da Aliança, onde estava o neto de Arão, o sumo sacerdote, que oferecia os sacrifícios no altar de bronze, o santo dos santos. Mas eles fazem tudo diferente, e ele engana a sua mãe, então a sua mãe, entre aspas, tenta enganar Deus, não é? Mas aí aparece um levita, porque o que acontece? Como para usar o éfode, fazer o sacrifício e fazer as coisas, você precisava de um sacerdote. Como não tinha nenhum sacerdote, o Mica colocou o seu filho, ou seja, o neto da mamãe aqui na história. Mas ele não se sentia bem com isso, porque ele sabia que, na verdade, o filho dele não era sacerdote. Então apareceu um levita lá, que estava andando assim, disse que não sabia muito para onde estava indo, estava andando. Você vê, é um monte de gente banal e trivial. Esse levita não se parece, não está agindo como levita. Ninguém aqui está agindo como pessoas que conhecem Deus. E agora qual é o ponto? Bem, a Mica e sua mãe decidiram que queriam ter o seu próprio santuário, e não iam no tabernáculo, não iam adorar em Siló como Deus mandou, não iam cultuar da maneira que Deus mandou. E nesse tabernáculo lá em Siló, que ficou lá até Davi levar a arca para Jerusalém, não é? Tinha o éfode e a couraça que o sacerdote, né, usava, e eles consultavam a Deus através do Urim e do Tumim. E havia todo o trabalho dos sacerdotes, que eram levitas, eles tinham que ser da tribo de Levi. Então eles fizeram o seu próprio santuário, assim. Eles eram tipo assim, um pessoal meio assim, que estava fora do todo. Eles queriam eles mesmos ser tudo ali, assim. Eles queriam ser os sacerdotes, decidir como. Eles eram meio desigrejados e inventaram a ideia deles aqui da coisa. É isso. Eles queriam ter o seu próprio lugar de culto e não ter nenhum compromisso com nada que não fosse as suas próprias ideias. E você lê isso aqui e você pensa: onde está a lei de Moisés? Onde está a palavra de Deus? Como essas pessoas estão assim? Então aparece esse levita e eles pensam: agora sim, porque enquanto a gente estava cultuando e fazendo todos esses sacrifícios, a imagem que a gente fez, mas era o meu filho que estava sendo sacerdote. Ele não é sacerdote de verdade. Eu sei que a gente estava fazendo, mas ele não era sacerdote de verdade. Mas agora a gente tem um sacerdote de verdade, e ele ofereceu um salário para o sacerdote, o levita. Para o levita oferecer os sacrifícios, conduzir ali o culto, e o levita aceitou. O vídeo do levita fala assim: que absurdo, o que é isso? Como é que tem um altar aqui? Como é que vocês estão fazendo esse culto? Como é que tem um éfode? O que vocês estão fazendo? Não, o levita falou assim: por esse preço aí eu faço. E ele ficou fazendo. Mas o que aconteceu é que eles foram invadidos lá por uns guerreiros que queriam saquear a cidade. E os guerreiros viram o levita lá e pegaram o levita e falaram: não, você vai com a gente. E pega esses ídolos aí também, que a gente vai levar também. E levou o levita e levou os ídolos. E acabou a história. Você pensa: eu estava lendo aqui, estava tentando ver onde Deus entrar na história, o que aconteceu.
não aconteceu nada. É um monte de gente banal, fazendo coisas absurdas. Não há nenhuma salvação, não há alguém que chegue falando a respeito de Deus. E isso faz a gente chegar na outra história. Primeiro a banalidade, depois a maldade. A outra história que finaliza o livro é que um levita casou com uma mulher, tomou uma mulher como concubina e foi embora com ela. Casou com ela lá em Belém e foi embora com ela, mas a mulher lá, numa hora lá, brigou com o marido, não sei o que aconteceu direito, porque eu não me informei direito, essas coisas particulares, só sei que eles brigaram, não sei, ela foi embora para casa, abandonou o marido e voltou para casa do pai. Aí o levita ficou muito chateado, voltou e foi lá atrás da esposa dele. O que aconteceu, não sei o que, se acertaram, mas o pai dela ficava falando para ele: não, fica aqui mais um pouco, não vai embora com a minha filha não, vamos ficar. E a Bíblia diz que ele ficou enrolando a ele assim, dias e dias. Todo dia, quando ele estava ajeitando as mulas para ir embora, o pai dela falava: não, vamos beber mais um pouco junto. Bebiam, e aí ele não ia embora. No outro dia o pai dela fazia de novo, até que chegou uma hora que ele disse: não aguento mais esse negócio, toda hora que eu vou embora, você faz eu beber, eu vou embora agora. E foi. E quando estava chegando já à noite, como era perigoso viajar à noite, eles passaram perto de cidades que não eram de povos pagãos. Ele não quis ficar, até que ele chegou numa cidade da tribo de Benjamim. E a Bíblia diz que ele chegou lá junto com sua mulher, mas ele ficou na praça da cidade e ninguém convidou ele para a sua casa, o que era comum. Quando você via um viajante lá, sem onde ficar, você levava para sua casa, mas ninguém chamou, então ele ficou na praça com a esposa dele mesmo, esse levita que ia passar em Siló e depois ia para outro lugar. Mas aí disse que um senhor voltando lá no trabalho no campo, viu eles na praça e falou assim: vocês estão aqui, ninguém chamou vocês, deixaram vocês aqui na praça. Ninguém convidou a gente para pousar. E aí o senhor falou para eles assim: não, vão para a minha casa, na minha casa tem vinho, tem pão, de maneira nenhuma você vai ficar aí na praça com a sua esposa, isso é um absurdo, vamos para a minha casa. E foram. Mas no meio da noite, uns baderneiros, é a palavra que a Bíblia usa, bateram na porta daquele homem e queriam pegar o levita para ter relações sexuais com o levita, igual aconteceu em Sodoma e Gomorra com os anjos. Sodoma e Gomorra nós sabemos que os anjos deram um jeito lá, mas nessa casa aqui não teve jeito, não eram anjos, era só o levita e a esposa dele. E o dono da casa ficou falando: vocês não podem fazer isso, é um levita, vocês falam loucos. E ficou naquela coisa. Ele falou assim: não, olha só, como ele não conseguia conter a turba, ele disse: eu tenho uma filha virgem, eu entrego a minha filha a vocês, mas você não pode fazer isso, é um levita. E eles continuaram, e acabou que a história é que eles acabaram levando a mulher do levita. A mulher que tinha fugido, sentava com o levita, então. E aí o texto diz que ela foi estuprada por aqueles homens durante toda a noite. E que depois que ela foi deixada, ela voltou até a soleira da porta, mas chegando na soleira da porta, ela ficou caída lá, e quando eles levantaram pela manhã e abriram a porta, ela estava deitada na soleira da porta. E aí o marido dela foi chamar ela, e ela estava morta. E aí o levita pegou a sua esposa, colocou lá na sua mula, voltou para a sua cidade com ela morta. E aí ele faz uma coisa estranhíssima. Ele pega lá, sei lá o que, cutelo, não sei o que, e ele esquarteja a sua esposa. Você nunca tinha lido isso na Bíblia? Então, precisam ler a Bíblia. Esquarteja a esposa. E manda um pedaço da esposa para cada tribo de Israel. Para cada tribo de Israel, eles falam: isso foi feito. Fizeram isso à minha mulher, essa maldade, na cidade da tribo de Benjamim. E aí há uma revolta geral nas tribos de Israel. Como isso foi possível? Como alguém faz uma coisa dessa? Como fizeram isso com a mulher de um levita? E Israel se reúne e eles fazem um juramento de que todos vão punir aquilo.
e eles conseguem juntar 450 mil homens armados para a guerra. Você vê? E eles dizem, não vai sobrar nada. E se alguém, eles juraram lá, junto com o neto de Arão, que era o sumo sacerdote, de que se alguma tribo não fosse, alguma cidade não mandasse o exército, aquela cidade também ia ser destruída, porque aquilo não podia ficar assim. Então eles foram. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram na cidade de Benjamim, uma das cidades da tribo de Benjamim, e pediram, nós queremos todos os baderneiros que cometeram o crime, nós queremos que vocês entreguem eles para nós vamos matá-los. Mas estranhamente, os homens da tribo de Benjamim disseram assim, não vamos entregar nada, nós não vamos entregar ninguém. Então uma guerra se tornou inevitável, mas a Bíblia diz que a tribo de Benjamim, o exército da tribo de Benjamim era incrível, tinha homens incríveis, 30 mil homens armados, mas eles eram incríveis. A Bíblia diz que os que usavam funda assecavam um fio de cabelo à distância, assim, para mostrar como os caras eram incríveis, e eles só tinham 30 mil, e Israel conseguiu levantar 450 mil homens, e Israel então atacou a tribo de Benjamim. Mas naquele dia, a tribo de Benjamim matou 27 mil homens do exército de Israel. Então o exército de Israel voltou arrasado para Siló e falou, o que aconteceu? Nós fomos lá, perdemos. E foram de novo, consultaram o neto de Arão e foram novamente. E novamente a tribo de Benjamim, os 30 mil da tribo de Benjamim, mataram 18 mil. E eles voltaram arrasados de novo. Agora já tinha morrido, você vê... 27 mil na primeira, 18 mil no segundo dia. O que a gente vai fazer? Vamos atacar de novo, mas vamos tentar atraí-los para uma emboscada. Fizeram lá um plano, atraíram e finalmente eles conseguiram uma vitória, e eles mataram 27 mil homens da tribo de Benjamim. Você vê, começou tudo com a história do levita. Morreram 27 mil homens da tribo de Benjamim, mas os que fugiram foram perseguidos, e eles foram matando, e eles tiveram uma ideia, vamos voltar lá e vamos matar todo mundo na cidade da tribo de Benjamim, mulher, criança, vamos matar tudo. E eles fizeram isso. Depois que eles fizeram isso, só uns 600 homens da tribo de Benjamim conseguiram escapar e se esconder lá nas montanhas, lá 600 pessoas de uma tribo inteira de Israel. Depois que eles fizeram isso, eles caíram num pranto e pensaram, o que a gente fez? Israel tem 12 tribos, mas nós acabamos com uma tribo de Israel. Você vê, Paulo era da tribo de Benjamim. Se aqueles 600 acabam morrendo, não tem Paulo, não tem Romanos, e a gente estaria falando sobre o que a gente fala aqui. Então só ficou 600, eles caíram no pranto, eles falaram, o que nós fizemos, uma desgraça caiu sobre Israel, nós destruímos. Para você ver como Benjamim sempre era o filho mais novo, né? Sempre, todas as guerras de Israel, eles falavam, por Israel, por Deus e por Benjamim. Esse era o grito de guerra. Quando eles perceberam que a tribo de Benjamim tinha sido destruída, todas as mulheres, todos os homens, e só 600 homens sobraram, eles pensaram, nós acabamos com uma tribo, Israel tem 12 tribos, como vai ser? Todas as promessas de Deus é para as 12 tribos de Israel. E eles pensaram, nós temos que arrumar então mulheres para esses 600 homens da 12 tribos de Benjamim, para ver se a tribo consegue voltar a existir. Mas teve um problema, eles tinham jurado, quando eles foram para a guerra, jurado diante de Deus, que nenhum deles jamais daria uma filha para alguém da tribo de Benjamim. Então eles pensaram, mas a gente jurou diante de Deus que não podemos dar nossas mulheres das nossas tribos como esposa, só tem 600 homens, não tem nenhuma mulher da tribo de Benjamim, e a gente não pode dar as nossas mulheres, porque a gente jurou diante de Deus que não daria. Então eles pensaram, na hora da guerra, alguma cidade não foi? E descobriram lá uma cidadezinha que não tinha ido para a guerra. E aí eles lembraram que todos os representantes de todas as cidades se comprometeram, e quem não fosse para a guerra morreria. Então eles pensaram, essa cidade que não mandou soldado tem que morrer. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai lá e vai matar todos os homens, e as mulheres dessa cidade a gente dá para os filhos de Benjamim. Mas não podia ser mulheres, só as virgens. Então eles fizeram isso. Não é uma história horrível?
Não tem Deus nessas histórias. E eles conseguiram, fizeram isso. Então mataram todas daquela cidade que tinham rompido o seu juramento diante deles, de que iam para a guerra, e conseguiram então 400 mulheres virgens para os 600 homens da tribo de Benjamim que tinham sobrado, mas agora está faltando 200 mulheres. E eles pensaram, e agora? Agora não tem jeito, agora a gente não pode dar nossas filhas para esses 200 homens da tribo de Benjamim. Se ficar só 400, pode ser que a tribo não se erga. E eles pensaram, vamos fazer o seguinte, tem uma festa em Siló, todo ano em Siló, onde tinha o tabernáculo, tinha uma festa onde todo mundo ia as pessoas de todas as cidades de Israel para essa festa, e as moças iam, e eles pensaram, vamos fazer o seguinte, quando tiver a festa, que as moças todas estiverem indo para a festa, vamos deixar 200 ser sequestradas, porque aí aqueles 200 que não têm esposa podem sequestrar elas, e elas seriam a esposa deles, e a gente não vai estar quebrando o juramento, porque a gente não vai estar dando elas para eles é que pegaram elas no meio do caminho, então eu não vou quebrar o juramento que não ia dar minha filha para eles é que pegaram a minha filha, eu vou dizer para Deus, eu não dei, eu cumpri meu juramento, mas elas estavam indo para a festa, e aí elas foram sequestradas, e esse foi o plano, e a história acabou. Você vê? Essas são as duas histórias que nós temos aqui. Então, primeiro você tem essa pessoa que rouba sua mãe, fica com medo da maldição, a mãe, para cumprir algo, faz faz imagem, não é? E faz um santuário na casa, o neto é colocado como sacerdote, depois contrata um levita, a gente viu como acabou. Você vê, são histórias, primeiro de pessoas banais, e depois uma maldade crescente, e uma história horrível logo depois. Não há nenhum juiz aqui, não há nenhum Sansão, não há nenhum Gideão, não há nenhuma Débora, não há ninguém trazendo essas pessoas de volta dos seus pecados. Todas as outras partes do livro são sobre a salvação de Deus. Agora, o que o autor quer nos mostrar aqui, por que o Espírito Santo colocou essa história aqui? O que nós olhamos aqui não tem salvação, e Deus quer mostrar esse é o estado do homem em seu estado natural. O homem primeiro é banal, depois a sua maldade se manifesta profundamente. É o que Paulo estava dizendo, porque o homem escolheu não glorificar Deus, Deus entregou eles aos seus próprios corações. E como eles não se importaram, Paulo diz, de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Esse é o primeiro aspecto e o único que a gente quer falar sobre o pecado. Em outras palavras, isso está nos mostrando a natureza do pecado. E isso imediatamente nos mostra realmente algumas coisas que são muito surpreendentes para nós. Se você mora onde nós moramos, vive nessa cultura, e se você cresceu na igreja, ou se está na igreja um tempo, você tem um estereótipo sobre o que você acha que a Bíblia ensina sobre o pecado e sobre o mal, mas isso quase sempre é superficial. Esse textos, essas histórias nos diz o que o pecado faz com o povo que foi liderado por Josué para entrar nessa terra, com o povo que o avô do sumo sacerdote agora era Arão. O que o pecado faz, mas mostra também o que o pecado faz a nós, o que o pecado faz a Deus, e como nós podemos ser curados dele. Então, primeiro, o pecado é multifacetado. O pecado faz algo em nós que nada do que o homem pensa explica o que o pecado é. Você poderia tentar explicar essa história, essas maldades, não é? A depravação sexual aqui, o assassinato, a superstição, o egoísmo, a maldade.
o que o pecado realmente faz no coração do homem, o que ele faz no caráter. A maioria de nós acredita que a maioria de nós somos pessoas comuns. Nós achamos, elevamos a quase um versículo da Bíblia que errar é humano. Isso é péssimo, porque dá a ideia de que o homem foi criado como ele é. Errar não é humano. Errar é a depravação humana. Errar é o fruto do ser humano, como não é mais o que ele foi ao ser criado por Deus. Mas quando nós pensamos em pessoas que são realmente diabólicas, nós pensamos em gênios malignos, cruéis, nós pensamos nos estereótipos que a gente vê em filme. Mas na verdade não é assim. Você vê que o mal primeiro nos faz banais, como é a história de Mica, sua mãe, o sacerdote. Há uma escritora chamada Hannah Arendt, que é uma alemã judia americana, morreu em 75, e quando Adolf Eichmann, que é um grande carrasco nazista, o carniceiro, o que colocou em andamento tudo aquilo que a SS fez, um dos principais organizadores do Holocausto, ele foi capturado pelo Mossad aqui na Argentina, muitos anos depois da guerra. Ele estava escondido, e a Hannah Arendt, que era uma judia alemã e depois se tornou americana, filósofa, ela escreveu um ensaio sobre o julgamento dele, e o ensaio ela colocou o nome de A Banalidade do Mal. E Hannah Arendt, ela disse que quando foi ver o julgamento de Eichmann em Jerusalém, ela pensou: eu vou ver um monstro. Esse homem participou do assassinato de 6 milhões de pessoas, ele arquitetou, ele planejou, eu vou ver, quando eu olhar para ele, eu vou ver um monstro. E ela era judia, né? Grande parte do povo dela tinha sido morto, e ela pensava que ele parecia ter uma personalidade comum. Ela disse que quando olhou para ele, ela disse: parecia meu vizinho, era um homem comum. Eu pensei que ia ver o ódio encarnado, mas eu vi um homem comum. Ele não estava exibindo nada que eu diria ser monstruoso. Por isso que ela botou a banalidade do mal. Ela diz assim: sabemos que não é preciso ser fanático, sádico ou mentalmente doente para matar milhões, que basta ser um leal seguidor ansioso para cumprir o seu dever. E é isso que ele parecia. Agora, banal é uma palavra que basicamente significa o quê? Comum. Como o mal é comum ao ser humano, como o ser humano em determinadas circunstâncias é capaz de algo como essa história que eu contei da tribo de Benjamim, Israel, dessa maldade espantosa. E ela olhou para a cara dele e ela disse: qualquer um que pudesse fazer isso, ela disse que pensou quando estava indo para Jerusalém para o julgamento, é um monstro. Mas quando ela olhou para ele no julgamento, várias vezes com os depoimentos, ela disse: ele não é um monstro. Primeiro ela descobriu que ele era um homem pequeno, enfadonho, ele falava com clichês, sem percepção, não era profundo em nada, e nem tinha nenhum senso de humor. Ele era só uma pessoa que repetia uma ideologia que ensinaram para ele. Sabe essa coisa? Fascista, homofóbico, machista, sexista. Ela disse que ele era só uma pessoa assim, uma pessoa que não pensava, uma pessoa que repetia os ideais que inculcaram na cabeça dele. Lá na Alemanha, ele tinha um desejo de ser importante, ele tinha um desejo de ser apreciado, ele tinha um desejo de ser aceito, ele tinha um desejo de ser relevante para a cultura onde ele cresceu. E ela diz essencialmente: ele não era um monstro, ele era como o resto de nós. Ele era chato, ele era superficial, ele era desinteressante. E muitas pessoas ficaram chateadas com Hannah Arendt, porque ela escreveu isso. Eles disseram: olha, você não pode dizer isso,
que ele é como todos nós, mas ela diz, ele é. Se vocês conversarem com ele, se vocês ficarem com ele um tempo, você vai ver que ele é como uma pessoa banal. Só que ela fez isso apenas parcialmente certo, mas em parte errada, pelo menos de acordo com a Bíblia, porque ela disse que por ser tão banal e superficial, isso levou ele a fazer o mal. Porque ele era banal, levou ele a fazer o mal. Mas a Bíblia diz o oposto, não é? A Bíblia diz que porque todo ser humano é mau, ele é banal. É mais avançado, é mais proeminente. Não há ninguém que explicou melhor aquilo que o pecado é nesses termos do que C.S. Lewis. Ele diz assim: estou realmente chateado com o mais pernicioso de todas as imagens literárias do mal na literatura. Ele era um grande especialista em literatura medieval, e ele está falando aqui, ele diz, e é Mefistófeles de Goethe, em Fausto, que é um autor alemão famoso, né? Nasceu em 1749, e é um grande na literatura. C.S. está dizendo, eu fico, quando eu olho para essa que se tornou a caracterização do mal, eu fico assim, porque a ação da história começa no céu, onde Mefistófeles, ele faz uma aposta com Deus de que ele poderá conquistar a alma de Fausto, que é um favorito de Deus. É meio parece a história de Jó, assim, então E ele acaba fortalecendo a ideia no livro de que o mal, de alguma maneira, é libertadora. Mas C.S. Lewis diz assim, mas a marca real do inferno é uma concentração sem sono e sem descanso sobre o eu. Devemos entender que o inferno é um lugar onde todos estão perpetuamente preocupados com a sua própria dignidade e avanço, onde todos têm sempre uma queixa e onde todos vivem na seriedade mortal da inveja e da autoimportância. Então, num prefácio de uma outra obra dele, chamada O Paraíso Perdido, C.S. Lewis diz assim, admirar Satanás seria dar o seu voto para um mundo de mentiras, propaganda e incessante autobiografia. Mas a escolha é possível, dificilmente passa um dia sem um ligeiro movimento em direção a ele em cada um de nós. O pecado em cada um de nós é algo que quer apenas ser acariciado e admirado, para aproveitar de outras vidas. Ela, a pessoa, quer ser deixada para si mesma. Ela quer se manter longe de qualquer coisa melhor, ou mais forte, ou mais alta, ou mais inteligente, ou mais bonita que ela. Qualquer coisa que a faria sentir-se pequena. O pecado exploraria tudo e todo o universo, se assim fosse possível. Então aqui está C.S. Lewis e Hannah Arendt falando a mesma coisa, parcialmente. Porque o mundo é como ele é. Porque essas histórias estão na Bíblia? Porque ao olhar para o carrasco nazista, ela não viu algo tão terrível, algo que aparentemente ela veria a crueldade de uma maneira evidente. Porque o final da parte do livro de Juízes é banal e depois uma maldade enorme explode. A resposta de C.S. Lewis é: o pecado avançado faz primeiro você banal e chato. Tudo o que você sempre está preocupado é nesse sentido que ele está falando banal, é como a sua vida está indo. Como eu estou me saindo na vida? Eu estou avançando? C.S. Lewis diz, tudo que o pecado faz você fazer o tempo todo é pensar, como as pessoas estão me vendo? Qual é a minha imagem? Como as coisas me afetam? As pessoas vão num culto e elas pensam, como eu fui tratado? Como eu me senti? Ele diz, é tudo sobre eu mesmo, é banal. O pecado faz todos nós banais, nós fazemos todas as coisas a respeito de nós mesmos.
Como eu me senti hoje? Eu faço clima a meu respeito. Se eu acho que está muito quente, então eu penso que não está bom, porque eu acho que o clima é sobre mim. Eu acho que o culto é sobre mim, que as pessoas... Então eu analiso tudo assim, como eu fui tratado, como eu estou me saindo, como eu estou sendo visto, como eu estou sendo valorizado. Essa é a essência. Ele diz, o pecado então faz a gente sempre ter uma queixa. Porque a gente está sempre pensando tudo em relação a nós mesmos. Você nunca pode sair de você mesmo. Você está sempre sentindo pena de você mesmo, ou você está sempre se orgulhando de você mesmo. Ou você está sentindo pena de você mesmo, porque você não foi bem tratado pela vida, pela circunstância, pelo mundo do trabalho, pelo mundo acadêmico, pelas pessoas, nos ambientes que você viveu, ou você está se sentindo o máximo, porque você conseguiu coisas, e as pessoas estão podendo ver, e você sabe... O que é estranho sobre isso é que isso é banal, você vê isso, é como todo mundo é. O homem, quando a Bíblia diz que não há quem faça o bem, ele não está falando que todos nós somos como o Coringa do Batman, aquele malvado, evidente. O pecado nos faz medíocres. Não há nada mais chato do que alguém que sempre está preocupado consigo mesmo, com a sua aparência, como está sendo visto, como está sendo tratado. Não há nada mais chato para os outros, mas isso é o que o pecado faz com todo mundo, faz todo mundo banal e chato. O pecado faz com que vocês sejam pessoas, os homens sejam pessoas desinteressantes. Quem se interessa de fato com alguém que está sempre pensando tudo em relação a si mesmo? Ninguém, apesar de todo mundo estar fazendo a mesma coisa, superficial, o que se torna chato. Então, eu estava lendo um artigo no New York Times sobre as celebridades de Hollywood, de um escritor que conhece todo mundo no meio, e ele disse, olha, se você conheceu uma estrela de Hollywood, você conheceu todas. Eles falam sobre suas vidas, eles falam sobre as suas histórias, eles acham que são formadores de opinião, eles acham que são importantes. Se você conhecer um, você conheceu todas. Não há nada de interessante que você vai ver num e achar outra coisa interessante em outro. Praticamente, você já conhece e já sabe tudo sobre todas elas ao conhecer uma só. E o artigo diz que essa amostra de pessoas acaba sendo uma amostra de todas as pessoas que existem no mundo. Porque as pessoas são tão desinteressantes, ele diz, mesmo um astro de Hollywood, quando não fazem parte de uma história, quando elas mesmas são a história. É sobre elas, é sobre a vida delas, é sobre como elas se sentem. Elas não fazem parte de uma história maior. E todo personagem, toda pessoa assim, é chato. E ele diz, por se sentirem importantes, tudo é repetitivo. Se você ouviu um ator de Hollywood, você ouviu todos. Se você ouviu um universitário, você ouviu todos. Ele diz, se você conversa com os universitários, eles dizem, nós somos livres. Aí tu vai ver as ideologias dele, é a mesma de todo mundo. Como é que eles são livres? Tu conheceu um, conheceu todos. Todos estão falando a mesma coisa, todos acreditam na mesma coisa, todos dizem que são livres pensadores. Aí tu vai pensar que cada um tem um pensamento. Mas aí tu conversa, todo mundo tem o mesmo pensamento. Todo mundo pensa igual. Todo mundo pensa igual à sua faixa. Todo mundo... Por causa dessa razão, eu estou sempre pensando, como eu vou ser aceito? Hannah Arendt diz, é por isso que Eichmann se tornou carniceiro. Ele queria ser alguém na cultura que ele vivia. Ele falava como todo mundo falava. E é isso que C.S. Lewis diz, concentração de sono sem descanso, uma eterna autobiografia. Ele diz, todo ser humano, por causa do pecado, está escrevendo uma eterna autobiografia, está sempre escrevendo a sua história, pensando na sua história, enfurnado na sua história. Essa é a essência da nossa banalidade. Essa é a principal coisa incessante, é uma autobiografia.
tudo é sobre você. Tudo no mundo vai ser julgado como me afeta. Mas a segunda coisa surpreendente e de certa forma mais seminal é porque na Bíblia, quando o pecado te arruina, é porque ele te arruinou a sua visão de Deus primeiro. Os homens se tornaram assim porque a visão deles de Deus foi arruinada. Então a visão deles é arruinada sobre eles mesmos, se tornando essa autobiografia sem fim. Sua atitude para com você é sempre baseada na sua atitude para com Deus. Sua compreensão de si mesmo é sempre baseada na sua compreensão de Deus. Por isso o secularismo não pode te ajudar. E é inacreditável um cristão achar que pode. Suas emoções para com você sempre estão baseadas nas suas emoções para com Deus. Então o que temos aqui é tão surpreendente. Aquilo que o pecado nos leva a fazer em relação a Deus por causa disso. O que o pecado nos leva a fazer? Como o pecado nos leva a considerar Deus? As pessoas pensam que o pecado nos faria, sei lá, de uma maneira mais avançada, sermos ateus e não acreditarmos em Deus, mas não é o que acontece com o ser humano, de maneira geral, nem com o ser humano da história que nós lemos. A questão é que Mica e sua mãe fizeram uma imagem para dedicar a Deus. Isso é terrível. Os 10 mandamentos dizem: não terás outros deuses. Mas não era isso que eles estavam fazendo na história. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Mas eles não estavam fazendo ídolos, não é? Eles sabiam que adorar outros deuses era errado. E lá onde eles viviam existia um monte de povos que adoravam um monte de deuses. Os cananeus adoravam Baal e Aserá, os filisteus adoravam Dagon, os assírios a Rimon, os moabitas a Moloque. Todos aqueles povos tinham um Deus, mas a mãe de Mica não falou assim: vamos fazer um ídolo, vamos fazer um Baal, vamos fazer um Aserá, vamos fazer um Moloque, vamos fazer um Dagon. Não, não. O que ela fez? De quem eram aquelas 2 imagens que ela fez? De Deus, do Deus de Israel. Essas são imagens do Senhor Deus, essas são imagens de Yahvé, o Deus de Israel. Ela não adorou outro Deus, e ela não está adorando nenhum Deus, ela está simplesmente reduzindo Deus ao que ela achava que Deus devia ser. Ela desprezou Deus. Deus diz: não fará uma imagem de mim. Ele não falou só para não adorar. Não tem uma imagem minha na sua mente, que depois se transforme numa imagem fora da sua mente. Ela colocou uma alça sobre Deus. Isso é tudo sobre o pecado. Este é um Deus que você pode colocar na sua bolsa. Este é um Deus que você pode colocar onde você quiser. Este é um Deus que é manejável, é um Deus que é manso, é um Deus que está no santuário que você fez. Este é o coração do pecado humano. Isso é a parte mais baixa no alicerce do pecado. Um Deus pequeno, um Deus controlável. As pessoas querem um Deus assim. A maior parte dos cristãos adoram um Deus assim. Hannah Arendt disse que a coisa mais assustadora era que a pessoa banal era capaz de inacreditável maldade, como Eichmann. E o ponto do fim do livro de Juízes é que pessoas banais são banais porque foram causadas pelo pecado. Elas são banais porque elas estão totalmente centradas nelas mesmas. Como eu estou me saindo? Como é minha vida? Como eu vou ser feliz? Como eu vou encontrar realização? Como eu posso me sentir bem comigo mesmo? É uma autobiografia sem fim, disse C.S. Lewis. Incessante autobiografia faz você se sentir tão triste por si mesmo que você é capaz de fazer coisas terríveis. Você pode achar que o seu casamento é horrível, que a vida é horrível. Você pode até querer acabar com a sua vida, porque tudo é tão a respeito de você, não é? Essa banalidade final e essa mediocridade final, ela faz o homem não ter nenhum limite para a maldade nele. Todas as maldades
do ser humano começam nessa banalidade e uma maneira de resolver isso. Como tudo é sobre mim, por que o ser humano nunca chega ao limite, não é? O ser humano, ele tem perversões sexuais cada vez maiores. Porque é assim. Porque agora isso já não está me dando prazer suficiente. O que eu posso fazer mais para maximizar o meu prazer? E é sobre isso que Paulo está falando lá. Deus entregou eles a um sentimento perverso. Em segundo lugar, o pecado faz Deus, como eu disse, todos os nossos problemas vêm de nós fazermos Deus menor. O Salmo 50, verso 21 diz: quando Deus olha para as pessoas, para todos nós, homens, Ele não diz, vocês me rejeitaram, adorando outros deuses. Ele diz, vocês pensaram que eu era como vocês. É assim que vocês me diminuíram. Vocês pensaram que eu era como vocês. Nós temos certeza de que Deus é como nós. Então, nós achamos que Deus pode ser o quê? Influenciado por nós, manipulado por nós, porque nós somos... Por que alguém vai para uma universidade e daqui a pouco ele está igual a todo mundo? Porque ele quer se integrar, ele quer ser aceito, então ele é manipulável, ele se vende, e Deus diz, vocês pensam que eu sou como vocês, bem, essa é a essência. A diferença entre você e Deus, Annie Lamott diz, é que Deus não pensa que você, que Ele é você, mas você age e pensa como se você fosse Deus. Então, nós pensamos que Deus é como nós, e nós pensamos que Ele pode ser comprado. Por que nós achamos que Deus pode ser comprado? Porque as pessoas acham que podem fazer coisas para Deus fazer coisas para ela, porque o ser humano é assim. O ser humano pode ser bajulado para fazer o que você quer. E Deus diz, vocês pensam que eu sou como vocês. Vocês pensam que se vocês fizerem cultos para mim, e louvar o meu nome, falarem coisas, vocês depois vão dizer, Deus tem que fazer isso, porque eu estou fazendo aquilo. Por que as pessoas pensam que Deus é capaz de ser manipulado assim? Porque ele diz num salmo, porque vocês pensam que eu sou como vocês. Alguns de vocês já começaram a ir à igreja, começaram a ler a Bíblia, começaram a limpar a sua vida, e ir a cultos, e quando as coisas dão errado na vida, a gente pergunta, por que Deus está deixando isso acontecer? Você vê? Nós pensamos que Ele é como nós. Eu estou agradando a Deus, por que Ele não está fazendo? Por que Ele não está me agradando? Por que Ele não está fazendo o que eu quero? Eu não estou fazendo o que Ele quer? Quase sempre, quando nos movemos em direção a Deus, nossos corações estão cheios com isso. Nós pensamos que Deus pode ser comprado pela quantidade. Por isso que quando eu estou com um problema, eu corro para orar. Aí eu oro mais, porque eu penso que orar mais vai fazer Deus fazer o que eu quero. Quando eu não estava precisando, então eu não tinha muito interesse em orar, porque eu penso que Ele pode ser comprado pelas minhas orações. Ou se eu preciso de algo, eu posso ser um contribuinte, mas se eu não estou, não. Por quê? Porque eu penso que Deus pode ser comprado. Agora, Deus tem que ser bom para mim, porque eu estou sendo correto, eu estou fazendo tudo direito. Mica, ele não estava feliz, porque ele sabia, por exemplo, que ele estava fazendo tudo do seu próprio jeito, mas ele não tinha um sacerdote de verdade, mas agora ele tinha um levita, e ele dá dinheiro ao levita. Você vê, ele pensa que essas coisas que ele está fazendo, totalmente contrárias à verdade de Deus, com as motivações erradas, de alguma maneira terá algum valor. Ele diz, agora Deus vai ouvir, porque agora pelo menos eu tenho um levita de verdade, um descendente, alguém da tribo de Levi. Pessoas altamente legalistas e religiosas, elas têm certeza de que Deus tem que ser bom para elas, e responder às suas orações. Por quê? Porque elas estão vivendo uma vida correta, porque eu estou fazendo tudo certo, agora o Senhor tem que ser bom para mim. O que você fez? Você fez o que a mãe de Mica fez, você colocou Deus, uma alça, você botou uma coleira em Deus, na sua mente, você está tentando controlar Deus. Deus disse, você me rebaixou, você pensou que eu era como você, foi assim que vocês me rebaixaram, você acha que Ele é como você, é o que Ele diz, Ele pode ser comprado,
ele pode ser impressionado. Deus pode olhar para a minha vida e falar: caramba, tão incrível a vida do Josemar, eu vou ter que retribuir, vou ter que fazer alguma coisa, olha o que ele está fazendo, ele não pode ser, não há nada que você faça ou eu que possa fazer isso. E nada nos faz pessoas mais presunçosas, egoístas, do que a ideia de que Deus é como nós. Nossa esperança é Deus nos fazer como Cristo. Não há nada em Deus que se pareça conosco. E também em Deus, nós achamos que Deus é como nós porque achamos que Ele não é mais sábio do que nós. Por que os cristãos às vezes vivem chateados, tristes, deprimidos? Porque nós rebaixamos Deus, nós achamos que realmente somos sábios, como Deus é sábio, nós achamos que temos alguma sabedoria, por que a gente está sempre tão assustado, com tanto medo, tão cheio de queixas, tão tristes, tão para baixo, tão deprimidos? É porque você pensa: eu não posso acreditar que Deus está deixando isso acontecer, que Deus está deixando isso nessa direção, isso não podia estar indo nessa direção, tinha que estar indo em outra direção. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo o seguinte: como eu não consigo entender o que Deus está fazendo, como eu não consigo ver nenhuma razão para essa pessoa agir assim, ou para aquela pessoa que eu amo morrer, então não deve ter uma boa razão, porque se tivesse uma boa razão eu saberia. Deus diz: vocês me rebaixaram a sabedoria de vocês, eu não posso acreditar que Deus deixaria isso acontecer, ou que Deus seja assim, ou que Deus faça aquilo. Nós simplesmente puxamos Deus para baixo. Ele não poderia ser mais sábio do que eu. Se eu não posso entender, então não há uma razão. Bem, agora, quão estúpido isso é intelectualmente. Nós falamos que Deus criou o universo, aí depois nós achamos que nós somos sábios como Deus. Você não pode ter as duas coisas: ou Deus é o criador do universo e você não sabe nada, ou você é muito sábio e você não pode acreditar que Ele criou o universo. Pense no universo que Deus criou, pense naquilo que Deus faz. Por que nós não somos tão amargos? Nossas almas ficam abatidas toda hora e por qualquer razão. Deus diz: porque você acreditou que eu era como você me fez descer, você me transformou numa imagem controlável, você me revisou, você meditou, você me chamou para baixo. Você acha que eu sou como você em sabedoria, então você acha que eu estou errando, E como você não consegue ver minha sabedoria e nem nenhuma razão pelo que eu estou fazendo, você acha que não há razão nenhuma, então você está assim. Elizabeth Elliot, Jim Elliot, o esposo dela, morreu, não é? Em 1956 aqui, foi assassinado, se preparou para pregar entre os índios, aprendeu a língua, fez tudo, e quando foi pregar, foi assassinado. Não pregou para ninguém, foi assassinado pelos índios. Ele era casado só há 2 anos, tinha quase 30 anos de idade, ele e a esposa dele escreveu vários livros, um deles é Através dos Portões do Esplendor. Muitos anos mais tarde, foi reeditado numa espécie de edição de aniversário, e ela diz assim: as pessoas sempre me perguntam: o que você aprendeu com tudo isso? O que você aprendeu do seu marido, o amor da sua vida, sendo morto quando você era uma menina ainda de 20 e poucos anos, e você só tinha sido casada por 2 anos com ele? O que você aprendeu quando ele foi pregar entre os índios e foi assassinado? E ela responde assim: eu refleti sobre tudo o que aconteceu comigo, e uma coisa é clara: se ele é Deus, ele é digno da minha adoração e do meu serviço. E eu não encontrei descanso em lugar nenhum, mas em sua verdade e em sua vontade, que é sábia e infinita, incomensurável, infinitamente além da minha maior noção do que ele está tramando ou planejando com tudo que ele faz. A única coisa que eu aprendi é que ele é Deus.
não encontrarei descanso em lugar algum, exceto na sabedoria dele. E isso é verdade para todos na face da terra. Você vê, o que você aprendeu com isso? Qual a conclusão? Qual é a razão pelo qual Deus deixou? Ela disse, eu não sei a razão. A ideia de que nós só encontramos descanso se nós soubermos a razão é a ideia oposta de ver um Deus totalmente sábio. Ela diz, eu descanso na sabedoria de Deus. Eu descanso na história que Ele está escrevendo. E então nós pensamos que Ele é como nós, que pode ser comprado, e pensamos que Ele é como nós em sabedoria, e nós pensamos que Ele é como nós em nossa escala. Pense em Deus, queridos. A distância da Terra ao Sol é 149 milhões e 600 mil quilômetros. É uma distância incrível daqui até o Sol, mas não é muito em termos astronômicos. Se essa distância fosse reduzida à espessura de uma folha de papel, a distância entre nós e o céu, quase 150 milhões de quilômetros, fosse uma folha, o raio da nossa galáxia seria essa folha fazendo uma pilha de 500 quilômetros de altura. Esse é o tamanho da nossa galáxia, mas ela é uma pequena galáxia entre bilhões de galáxias. Nossa galáxia está num aglomerado de galáxia, e a nossa galáxia perto desse aglomerado é uma coisa mínima perto desse grande aglomerado de galáxias. Só que esse aglomerado de galáxia, onde a nossa galáxia está, é um pequeno aglomerado entre uma quantidade enorme de aglomerados de galáxias. O universo é simplesmente imenso, imenso. Agora, você diz que acredita num Cristo que diz, todas as coisas são mantidas pela palavra do seu poder. Para ele, todo esse universo, isso não é, na verdade, uma escala, né? Não tem escala, mas é como se todo esse universo de galáxias, desse tamanho imenso, seria como uma lente de contato no seu dedo mínimo, uma coisa insignificante. O universo é insignificante diante de Deus. Agora você diz que acredita num Deus assim, mas diz, Deus, eu estou meio sem tempo para ti, é porque eu tenho que fazer tantas coisas, eu tenho que comprar coisas, eu tenho que estudar, trabalhar, tanta coisa importante, não tenho tempo para ti. Sei que criou esse universo, então, mas eu não tenho. Quando eu estiver menos ocupado, eu vou dar mais atenção. Não é compatível com a verdade. É isso que o pecado faz. Na verdade, a gente diminui Deus, nós colocamos Deus na nossa escala, tratamos eles como um de nós. É como se disséssemos, olha, nós vamos ligar para você quando a gente tiver tempo. Como a gente fala para as pessoas? Se eu tiver tempo, eu ligo para você. Eu vou falar contigo. Você diz para alguém assim, bem, sim, eu posso falar com você depois, mas você diria isso para quem criou o universo? Você só faz isso, C.S. Lewis diz, porque você está escrevendo uma autobiografia incessante. O pecado te fez banal, o pecado fez você ficar pequeno, fica tudo sobre você mesmo, você não consegue ver Deus. Deus diz, você pensou que era como você esqueceu a escala. Deus está perguntando para nós aqui nesta noite, vocês acham que eu sou como vocês? A audácia disso é o que o Salmo está dizendo, vocês pensaram que eu era como vocês. Tudo vem disso, essa é a essência do pecado. Nos faz banais, então nos faz banais, e a maldade não encontra limites na busca centrada e incessante de tudo que se relaciona conosco, e faz tudo ficar trivial, até Deus, tudo fica banal em nossa banalidade. E você acha que Deus é como você em sua atitude em relação ao tempo. Ele vê tudo de uma vez. Sabe, como se você visse o rio Amazonas de cima, está vendo todo o rio. Mas se você está numa curva do rio Mississippi, você só vê o seu pedacinho. Então como é que você pode pensar no tempo
e em Deus em relação a esse tempo. Mas as pessoas diminuem Deus. Muitas pessoas dizem para mim: há anos atrás eu fiz isso, fiz aquilo outro, mas você sabe, foi muito ruim, mas eu já superei isso. Há cristãos que acham que o tempo apaga pecados, mas só porque eles diminuem Deus. A pessoa pensa: eu fiz isso há 20 anos atrás. Para você, 20 anos atrás não existe para Deus. Deus está vendo isso que você disse que foi 20 anos atrás, agora. Ele está vendo isso hoje. É um eterno hoje para Ele. Você acha que o que aconteceu há 20 anos atrás, simplesmente a você, porque você acha que Deus está no tempo, e que isso aconteceu há 20 anos atrás para Deus, mas isso está acontecendo para Deus agora. Isso está acontecendo no eterno agora de Deus. Queridos, a coisa que você lembra de uma maneira passada, Deus está vendo agora. A coisa que você lembra 30 anos atrás, Deus está vendo agora. Você só acha que isso aconteceu há 30 anos atrás para Deus, porque você fez Deus do teu tamanho. Deus diz: você pensa que eu sou como você, eu não estou olhando para 30 anos atrás, eu estou vendo você fazer isso agora. E é por isso que cada pecado será pago, porque Deus, nenhum pecado é remoto para Deus. Nenhuma palavra, nenhum pensamento é remoto para Ele. Ele não tem que lembrar: eu acho que essa pessoa disse uma coisa há 20 anos atrás. Ele está vendo você pensar isso há 20 anos atrás para você. Todos os pecados, tudo que eu fiz na minha vida, essa é a razão pela qual Deus é um Deus de justiça. Essa é a razão pela qual Deus nunca supera um pecado, porque Ele está vendo aquele pecado sempre, continuamente, no eterno hoje. Mas nós diminuímos Deus, nós pensamos que Deus é como nós, no tempo. Então nós achamos realmente que nós fizemos aquilo há 20 anos atrás, para nós, e achamos que isso é há 20 anos atrás para Deus. Por quê? Porque Deus diz para nós: porque vocês pensam que eu sou como vocês. Você acha que por causa das coisas terríveis que você fez, e no momento que você se sentiu culpado, e machucou um monte de gente, mas agora já passou muito tempo, isso não está te incomodando mais. Deus diz para nós: você pensa que isso não me incomoda porque foi muito tempo atrás, porque não incomoda você, mas não foi muito tempo atrás para mim, é agora. Eu vivo num eterno agora, eu não sou como você. Você pensou que eu era como você, então é por isso que você acha que o tempo apaga. Não, ou algo é propiciado, num verdadeiro nós somos levados a essa propiciação da ira de Deus. É por isso que a ira de Deus é perene, contínua, eterna, sobre não algum pecado, sobre todo pecado. Porque nosso Deus se tornou pequeno, então Ele se tornou manejável. Então nós tratamos Deus como um ser poderoso, mas só um ser poderoso, mas que é como um homem muito cheio de poder. Não há grandeza, não há majestade de Deus diante de nós. É isso que o pecado faz. É por isso que nós achamos que podemos comprar Deus, que podemos manipular Deus. É por isso que nós achamos que Deus tem alguma relação com o tempo como nós. Agora, se isso é verdade, se você percebe, realmente aceitou o verdadeiro Deus, como Elizabeth Elliot falou sobre o assassinato do seu esposo, pregando o Evangelho, que Ele é um Deus infinito, cuja vontade é infinita, além de qualquer noção, você está do que Ele está fazendo, momento a momento, na história. Então você abraça isso, você é livre, você é totalmente livre, nada te esmaga mais, você tem paz, por causa do Deus que você serve, da sua grandeza. Você é livre da banalidade de ser autocentrado. É por isso que a libertação dos nossos pecados nos faz ser centrados em Deus e não em nós mesmos. A pessoa diz: eu estou tentando obedecer Deus, porque Ele não vai ser bom para mim se eu não fizer o que Ele quer, e eu quero que Ele faça alguma coisa. Você usa Deus para obter coisas, só porque você acredita que Deus é como um homem. É o que aquela mulher fez. Ela fez uma figura de Yahvé, para que ela pudesse ter um controle. Ela fez o seu próprio altar, e você vê como isso deságua
na maldade sem fim. Mas quando você cresce, Deus cresce diante de você. Nosso tempo acabou, não é? Há uma passagem famosa no livro As Crônicas de Nárnia, que Lucy encontra com Aslan e diz: você está maior, você está maior. E Aslan diz para ela: não estou maior, você cresceu, e quanto mais você crescer, você vai me ver maior. C.S. Lewis está falando sobre isso. Quando nós crescemos, nós vemos Deus como Ele é, cada vez maior, cada vez maior. Isso cura todas as banalidades que nos fazem não ter paz, que nos faz nós sermos centrados em nós mesmos. Ou seja, essa é a verdade, a maneira com que Deus lida com o pecado em nós, quando Ele nos faz livres. C.S. Lewis está dizendo que quanto maior é o seu Deus, é porque você está crescendo. E quando você cresce, como a Bíblia diz que você cresce se você é um filho de Deus, você cada vez vai ver Deus maior, cada vez a história vai ser menos sobre você, cada vez você vai poder falar igual Elizabeth Elliot. Ele sabe a história que ele está escrevendo. Eu não precisei compreender para ter paz, eu só precisei saber que ele não é como eu não consigo entender todas as decisões e planos de Deus. Eu simplesmente encontrei descanso na sabedoria dele, descanso nele. Nós somos pequenos e fúteis, e isso nós somos livres disso, quando Deus disse: não farás para vocês uma imagem de mim. Não é porque nós não precisávamos de uma imagem, nós precisamos, nós somos seres que precisam de ter uma visão de quem Deus é, mas é porque Ele ia nos dar uma imagem dele mesmo, não é? Ele ia revelar quem Ele era em seu Filho. E por quê? Porque o final do livro de Hebreus é daquela forma. A última frase do livro de Hebreus, não é? Naqueles dias não havia rei em Israel. Eles contam aquela das histórias, depois acaba assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um andava segundo o seu próprio coração. Você vê, é isso que faz o homem banal, ele anda segundo o seu coração, e é isso que leva a toda espécie de maldade explodir em nossas vidas, e porque o mundo é como ele é. Agora, não era porque não tinha um rei, porque quando veio o rei, como o rei Davi, o melhor de todos os reis, nós vemos que o próprio rei Davi precisava de um salvador. O que nós precisávamos era de um rei para o qual o rei Davi apontava, não é? Isaías diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E todos nós, como lá no livro de Hebreus, de Juízes termina, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, quando Deus fala nenhuma imagem, nunca tinha existido uma religião assim antes, não é? Todas as religiões tinham um Deus e uma imagem, e havia um tabernáculo, havia um altar, havia uma arca, havia os querubins, e no lugar onde havia uma imagem do Deus não tinha nada. Era estranho, mas porque nada podia mostrar Deus na sua imensidão, e de maneira que nós pudéssemos compreender. Então Paulo diz assim em Colossenses 1,15: Ele é a imagem, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Por Ele todas as coisas foram criadas, sejam tronos, ou poderes, ou governantes, ou autoridades. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha a proeminência. Deus está dizendo para nós, encerrando: eu vou revelar a minha glória, de uma maneira que vocês não sejam esmagados em um homem, em um ser humano, mas Ele será a exata expressão do que eu sou, porque Ele é o próprio Deus.
E esse Deus imenso foi revelado para nós em Cristo perfeitamente. E Ele nos tira totalmente de nós mesmos. É assim que essa primeira camada do que o pecado começa a ser removida. Paulo diz: um morreu por todo, logo todos morreram, para que aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos. Nós não pensamos mais no clima em relação a nós, no mundo em relação a nós, no casamento em relação a nós. Nós fugimos da banalidade. Como eu estou me saindo, como está a minha aparência, como as pessoas estão me vendo, como eu estou parecendo. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Essa é a essência do pecado. É banal porque é mal. E aí, ao buscar relevância em sua banalidade, toda espécie de maldade é causada em nosso mundo. Porque Jesus é a minha bondade, é o que eu quero, é o que eu anseio. Eu não vivo mais uma vida que é uma autobiografia incessante. Eu não acordo cada dia pensando em como o dia vai ser para mim, como as pessoas vão me tratar, como o mundo vai me tratar, como o clima vai me tratar, como eu vou me sair. Isso não importa mais. Essa é a banalidade que faz os homens fazerem todas as coisas que eles fazem. E é assim que nós somos libertos disso. Em vez de termos uma ideia de um Deus pequeno, somos levados à ideia de um Deus imenso, mas que é perfeitamente manifestado para nós em seu Filho. Vamos ficar de pé. Come to me, you